Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Podeis assentar. Quero dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. A Micaela, capítulo 10 do profeta Isaías. Amém. Mais um dia de projeto de vida. Eu quero dizer que eu sou praticamente nascido no Evangelho, 2 anos de idade, quando minha família, motivada por um sofrimento, por obra de feitiçaria, começou a andar de um lado para outro, procurando recurso e cura para o meu pai. Foram bater numa igreja evangélica, e lá foram todos curados e aceitaram Jesus. Naquele ano eu nasci. Então sou praticamente nascido dentro do Evangelho. E eu acho que estou fazendo quase 70 anos. Eu não sei bem direito a minha idade. Não, mas é mais ou menos por aí assim. Certo? Já vi muita coisa. E vi o Evangelho. Aonde era bonito para o ser crente ser pobre. Era bonito. Eu me lembro de ver pastor divino da Igreja do Relógio falando a história. Falou assim: olha, nós tiramos uma foto do pastor Antônio Inácio em Goiânia, um monte de filhos. Não me lembro quantos eram aqui no momento, não vou declinar para não errar. E ele contando, falou: olha, aquele todo mundo lá, alguns de palitozinho, mas todos eles descalços, pezinho no chão, aquela fila deles. Era bonito, irmãos, o crente ser pobre. Eu tenho um trauma com doce de mamão. Eu vi o Jô Soares falar que não aguenta ver doce de coco. Eu era doce de mamão. Mamãe, quando fazia doce de mamão, ela fazia 3 latas de querosene. Lata de querosene é uma lata de quantos litros? Era 20, falava 20, mas 18 litros, né? Então, mamãe, quando fazia doce de mamão, fazia 3 latas de uma vez. Eu falava: mãe, eu não aguento esse doce. Eu queria doce de leite. Lembra? Eu criancinha, pequenininho, falando. Ela dizia: você tem espírito de rico. Você tem que comer desse, porque você é pobre. Mamãe falava. Aí eu ficava pensando: é mesmo? Então quer dizer que o pobre tem que comer doce de mamão. Até hoje. Eu sei que é iguaria para muitos, mas para mim é uma lembrança da época que eu era pobre. Era bonito. Festa de igreja. Toda festa, podia 10 festas em 10 lugares diferentes. O cardápio era boi ralado, com macarrão. Era o famoso macarronada com batatinha. Eu passei a vida. Até que os anos chegaram e eu comecei a achar que eu podia sair fora de casa, e foi isso que aconteceu e eu abandonei o Evangelho. Irmãos, 30 anos para cá, começou-se os movimentos dentro da igreja evangélica chamada Projeto de Vida. Começou a acontecer.
Todo projeto é pegar os sonhos das pessoas e jogar para frente e dizer que é possível. Foi quando os americanos tinham inundado as igrejas do Brasil com mensagens poderosas. E o pessoal começou a aprender coisa dos americanos, porque a coisa acontece lá, demora uns dias, chega aqui, né? Bom ou ruim, vai chegar aqui. Foi isso até um tempo passado. De repente, Deus começou a dar estratégia dentro da igreja. Projeto de vida. O que é projeto de vida? É sair de um ano e entrar no outro, sonhando, sem uma vida por acaso, sem uma vida medíocre, desejando alguma coisa. Eu quero alguma coisa, eu quero sonhar por algo. Eu tenho um direito de sonhar. Eu estava nos Estados Unidos e um pastor andando comigo, pastor americano, e ele viu que eu gostava de comida, mas eu estava querendo ver comida. Restaurante, o que se serve, o que não serve. Já tinham me falado que hambúrguer de americano é feito de carne de minhoca. E eu falei, eu quero ver. Não vou provar, mas vou ver. Mas ele não deixou. Vai comer essa porcaria, não. Estou lá, andando. Cheguei num restaurante muito bonito, lugar grande. E uns carrão começou a chegar. Aquelas mulheres para descer do carrão, o carro balançava assim que o pneu chegasse a subir de um lado. Depois balançava do outro. Nha, nha. De repente saía de lá 200 quilos de gente. Que as mulheres, cada um com os cabelinhos bem trançados, aquele jeito e tal, e coisa, e dizia assim, aqueles marcas de manta. O lugar de mulher grande. Daqueles carrão. E carro lá, irmão, é diferente da Europa, né? Os carrinhos pequenininhos. O Smart da Europa é o carro, né? Lá é só carrão. E eu parado aqui, olhando, caradinho, e descendo. Fiquei uma meia hora olhando. Cheguei lá dentro, falando aqui, irmão, ó, por Deus. Sentamos, e ele tá vendo que eu rodava para um lado, rodava para o outro, boca mexendo. Ele perguntou o que foi, o que está acontecendo. Eu falei, rapaz, é o seguinte. Irmão, o restaurante era muito grande. Eu contei lá mais ou menos, 60% do povo era preto. 40% branco. No restaurante. Aí eu falei para ele, vai no Brasil. Se você achar 5%, eu ainda vou dar meu pescoço para você cortar. Num restaurante bom, bonito igual esse, 5%. Você não acha? No Brasil. E eu mostrei para o Fernando agora no Rio de Janeiro, no restaurante Grafino, eu já estava com vergonha de estar lá dentro, só tinha eu de preto. 3 dias seguidos, só eu. Eu falei, Fernando, então, nós. Eu falei para ele, falei, ó, vai no Brasil. Aí ele apelou comigo, falou, não, você também está exagerando. Eu falei, vai lá. Irmãos, eles começaram mais cedo a crer. Eles viveram avivamentos. Eles aprenderam a crer
da sua capacidade de sonhar. E hoje é natural, tanto um como o outro, trabalhando pode usufruir daquilo que é de melhor. Fui falar isso para o Fernando, papai, o senhor sabe muito bem, o senhor cantou a música há muitos anos. O segredo da raça, cachaça para se beber, para se beber. Não é não. Muita gente vem para o Evangelho, branco ou preto, o negro, e muitos não rompem. Eu vi isso na minha vida. E hoje eu quero falar aqui de bloqueio, rapidamente, um momento. E eu já vi cadeias é algemas, quebrarem e pessoas se livrem para romper. Quando começou a sair as maldições hereditárias, logo contrapõe-se outra igreja para refutar aquilo que está sendo falado ali. Tem uma igreja falando de prosperidade, lá levanta uma outra de cá. Ei! São hereges. Tem os nomes aí que atraem maldição. Levanta uma outra para dizer. A verdade, eu estava num congresso com o Castelano, pertinho dele assim, ele falando, olha, a dificuldade das coisas acontecerem no Brasil é porque aqui as coisas se transformam em heresia com muita facilidade. Muita facilidade. Segundo, o clero brasileiro está muito manchado com pecado. Ele dizendo, a verdade, irmãos, que Deus deu uma ferramenta extraordinária para a igreja, que é o projeto de vida. Só que no projeto de vida, a gente trabalha com crer e ministrações que vocês vão ouvir agora. O crer. Se eu não creio, não é nada. Pastor Paulo, eu fui pregar numa igreja, num projeto de vida, me convidaram, aqui em Taguatinga. E eu estava... Um cidadão tinha encostado aqui um carrão bonito, um SW4. Ele encostava sempre aqui, vinha aqui na igreja, tocava, cantava um hino, e eu olhava, achava linda, linda. Eu não tenho inveja. Eu sei que Deus pode nos abençoar também. Não abençoou ele? Abençoa também. Pronto. Não sei se você lembra quem era, Paulo. Eu olhei naquilo, falei, rapaz, eu quero um carrão bonito assim. Chegou um barulho de uma Mercedes. Mauro, o cara querendo vender uma Mercedes aí. Taguatinga. Eu peguei meus filhos, fui lá. Quanto que eu tinha? Nada. Mas Deus para abençoar, o que é Jeová Jirê? Não é o Deus que, do nada, ele transforma em existência, não é isso? Levei meus filhos lá, esses meninos andaram pequenininhos, nessa Mercedes, para um lado e para outro. Que coisa linda. Eu falei, sonha, meus filhos, sonha para Deus dar para nós. Deus vai dar para nós essa Mercedes. Pensa na Mercedes, até razoável. De lá eu fui pregar. Cheguei lá e falei, irmão, esse ano que vem Deus vai me dar uma Mercedes. Preguei, falei bonito, e os irmãos empolgaram. Era meu dever, era isso aí. Eu não venho chegar aqui e falar, ei, você não vai dar conta, você está debaixo de maldição. Sua família, há 3 ou 4 gerações para trás, está amarrada. E você está debaixo desses nó. Não posso falar isso? Eu vou falar isso? Fala aí,
botei o povo lá em cima. Tinha irmão que a orelha batia uma na outra, assim, pá, 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 acreditando. O pastor subiu e falou, irmão, o irmão vai comprar uma Mercedes, nós vamos comprar uma bicicleta. Eu falei, emprasto. Como diz o mineiro, eu empolgo o povo, você desempolga na hora, né? Eu encho, boto o balãozão desse tamanho, ele vai com a aguinha aqui, tá? Saí de lá, irmão, deu uma pressa para sair da igreja, que eu não aguentava mais, de vergonha. Irmão, projeto de vida é abrir seu entendimento e fazer assim, ó, eu creio. Pronto. Quando você fala, eu creio, alguma coisa vai acontecer em seguida. E eu vou te mostrar o que é. Mas rapidinho na palavra. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Versículo 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu e o seu jugo do teu, o jugo será despedaçado. O que é jugo? O que é jugo? Me ajuda aí, Maura. Rosângela. Sogra, o que é jugo? Quem já viu carro de boi? Maroca, aquilo que põe no pescoço do boi, lá na fazenda, lá em Coromandel. Ó, aquilo é jugo, o nome é jugo. Em alguns lugares chama-se de canga, por isso que você não soube. A canga é. A Bíblia chama de jugo. Manter o boi assim, ó, puxando aquele pesão. E ele passa o ano inteiro, a vida inteira, puxando. O peso será tirado do seu ombro. Peso é só para te baixar, ó. Te fazer submisso. Te dominar. Te fazer obediente. Alguma coisa acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos seus ombros, o jugo do seu pescoço, e o peso será tirado por causa da... Agora eu pergunto a você, o que é unção, pastor Henrique, teólogo? Poder de Deus. Mais um. Unção. Capacitação específica. Mais um. Deixa eu te falar. Avivamento. Se acontece o quê? Uma unção. Fora dos limites. A unção vem. Eu sou um homem extremamente apaixonado por avivamento. E eu estou falando isso... Estou falando porque eu creio que esse ano começa no Brasil e vai começar da Betel uma unção. E quando a unção vem sobre uma igreja, julgos começam a ser quebrados. Pessoas que estavam andando assim, elas começam a levantar. Elas começam a sonhar. Pessoas que estão algemadas nos seus sonhos, nos seus projetos, e que vêm de famílias e famílias e famílias, esta cadeia, este jugo, ele é quebrado. Deixa eu te falar aqui. Tem um trabalho feito na universidade, Paulão, você vai ouvir sobre isso, que a sua
volta e meia a área sua também. Por onde passou um bandeirante, aquele caçador de esmeralda, por onde ele passou, ele deixou um rastro de pessoas deprimidas. Até hoje, eu achava que era invenção minha. Eu estive em Lavras, e uma pessoa que trabalhava agora na universidade falou, olha, está se levantando um projeto de estudo para entender por que tantas pessoas estão oprimidas por onde passou esse bandeirante. É estudo de universidade. E a minha família é de São Gotardo. Minha família. E eu comecei a angustiar com isso. E comecei a falar dentro da minha família. E comecei a liberar palavras. Até porque eu vou te contar para você. Tá, tudo bem, pastor, tem um jugo. A unção chegou. Como é que acontece? Quando a unção chega numa igreja, numa cidade, num bairro, o que acontece? Eu vi Paulão pregar aqui, deu uma palavra, e eu olhando, e ele contou um testemunho dele e da mãe dele. Eu fiquei analisando, achando graça, tive vontade de falar, mas estou falando agora. Para um pouquinho, dá uma olhada no tempo ao seu redor. A igreja de sua mãe estava vivendo. O que estava acontecendo lá naqueles dias? Um fato que aconteceu na rua da casa da mãe dele. Você vai ver que tinha uma unção acontecendo numa igreja, acontecendo noutra, assim, do campo, do ministério. A igreja estava vivendo avivamento. Quando o avivamento chega, cadeias começam a ser quebradas, julgos começam a ser lançados por terra. Aquilo que nós chamamos de maldição hereditária, familiar, de anos, de gerações, ela é interrompida. Por quê? Por causa da unção que chegou. Só que tem uma coisa. A unção, quem está debaixo do jugo, Deus usa pessoas para liberar palavras. Bota uma cadeirinha para mim aqui, deixa eu falar. Aprendi a falar sentado. Irmãos, Deus levanta pessoas. Levanta pessoas. Você está andando na rua, do nada aparece um, bota o dedo na sua cara e libera uma palavra. Cansei de ver, de ouvir a história. Vou colher 2 testemunhos rapidinho. Pastor Márcio vem aqui. Pastor Márcio é um homem de Deus, um filhão que veio para a igreja numa fase que a igreja estava entrando num avivamento. E ele era o líder de uma gangue poderosa. Mas não é isso que você vai falar, não. Quer que só que você me testemunhe daquele fato que aconteceu, eu estava junto com você. Aleluia. Deus é tremendo. O tema do culto hoje é, vamos ver se a igreja decorou, quebrando para... Então vamos lá, o coro, quebrando
Isso, não apenas quebrando cadeias, mas para romper. E eu sei que tem muita gente aqui, muitas pessoas, que não conseguem romper na vida, seja ela na vida amorosa, sentimental, ou conjugal, com o teu marido, ou seja, na vida financeira, ou profissional, ou dentro da tua faculdade, você não consegue romper. Porque todo projetando você escreve a mesma coisa. E entra ano e sai ano, e o pedido se repete, você não consegue romper. Pois o tema hoje é quebrando as cadeias para romper. Eu tenho um testemunho muito forte que aconteceu comigo, e também que aconteceu na minha vida, eu quero compartilhar com a igreja. Às vezes você está carregando um trauma que foi adquirido na infância, mas você não sabe, até que a verdade seja esclarecida para ti. E você carrega esse trauma. Às vezes não foi na fase de criança, mas foi na fase de adolescente, na puberdade. De repente você adquiriu um trauma ali. E isso tem impedido você de caminhar. Tem impedido você de ir para o próximo nível. Eu tenho aqui duas passagens muito fortes, que representam bem o que aconteceu comigo. Abra comigo, ou se colocar aí seria melhor, Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Até quando Jesus vai estar presente na tua vida, e até quando você vai continuar sofrendo, sem conseguir romper nos teus projetos e nos teus sonhos? Trazei-me aqui, continuou Jesus. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu fui acometido desta mesma enfermidade, deste lunático. Eu vi aqui uma irmã testemunhando, e só quem passou por isso sabe o trauma que esta doença deixa na vida da pessoa. Principalmente na fase de adolescente, que é uma fase que você é muito vaidoso, e você tem um problema desse de epilepsia. Era uma situação tão crítica. Eu lembro que eu tinha 12 anos, mas eu já trabalhava fichado nessa época, antigamente podia. E eu trabalhava de office boy no BRB, ou contínuo, para quem é das antigas sabe que a gente falava contínuo. E eu lembro que eu saía com todo o dinheiro do departamento numa bolsinha do lado, para passar nos bancos e pagar as contas, o que era mandado fazer. E muitas das vezes, quando eu acordava, eu estava dentro do hospital, sem saber o que eu estava fazendo ali. Às vezes, eu lembro um determinado dia, que eu estava no balcão, eu parei para fazer um lanche, e de repente eu me vi caindo. Quando eu acordei, eu estava no hospital. Meus amigos tinham medo de mim. Quando eu dava essa crise de epilepsia, eles corriam com medo. Quem já viu uma pessoa, ou um adolescente com crise de epilepsia, ela grosna, ela baba, ela espuma. É uma coisa terrível. Horrível de se ver.
E isso gerou alguns traumas. Os anos passaram-se, Jesus me curou, glória e honra a Ele. E eu achei que estava resolvido. Sempre fui batalhador, corri atrás. Logo montei meus negócios. E toda vez que um negócio meu ia romper, de repente parece que desfazia, parece que não tinha uma base. Quando eu estava com a bênção na mão, assim, agora sim, agora rompeu, desfazia tudo. E a minha vida era essa, Esses dias eu testemunhei quantos negócios eu já quebrei, mas nunca desisti. Um determinado dia, Deus enviou um profeta dos Estados Unidos, e ele ia estar passando em determinados locais. Coincidiu da gente estar próximo e a gente resolveu ir. Olha só, quando Deus envia um profeta para quebrar uma cadeia que impede alguém de prosperar ou alguém de caminhar. Então, nesse dia, eu lembro, estava eu, pastor, Nando, pastora Vera. Uma igreja começa aqui, cheia de gente, e o pregador pregando, o tradutor traduzindo, ele pregando. De repente, um momento da ministração, ele começou a caminhar no corredor e parou onde eu estava. Nós estávamos lá atrás, não é isso? É, nós estávamos atrás. Eu lembro que esse pregador, naquele momento, ele exerceu a função de profeta na minha vida, para quebrar essa cadeia. Veja bem, cadeia é uma coisa, maldição é outra. Para quebrar essa cadeia que estava me impedindo prosseguir, me impedindo de romper. E ele chegou no meu ouvido, ele falou tintim por tintim, toda a minha adolescência. Olha só. Eu estava do lado ouvindo também. O senhor estava do lado, né? Eu já adulto, já com meus... Agora, tem pouco tempo isso. Pois ele foi lá atrás, contou tintim por tintim toda a minha adolescência. Falou das crises que eu dava. E falou que naquele momento ele estava quebrando as cadeias e me deixando livre para que eu pudesse romper. Olha só o que foi dito para quem estava junto com o lunático. Até quando estareis comigo? Até quando estareis comigo e não são curados, é isso? Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não conseguia romper, isso era um sofrimento na minha vida. Tu tens Jesus, mas tu precisa que essa cadeia seja quebrada para você parar de sofrer nessa situação. Jesus entrou em cena, quebrou, ele desbloqueou a minha vida. Hoje, graças a Deus, minha mente é outra para os meus negócios. Eu era travado nos meus negócios. Eu adquiri isso na minha adolescência, pastor Fernando. Mas tem muitos aqui que hoje são adultos, mas adquiriram na infância. Entenda uma coisa. Se você, quando criança, sofreu alguma situação, e isso criou um bloqueio, criou um trauma, isso é uma cadeia que está impedindo você de caminhar. A Bíblia conta a história lá de Mefibosete. Esses 5 minutos do pastor Márcio é difícil, viu? Pastor Mateus prega hoje? Sou eu mesmo. É o senhor? Estou pregando. Está em casa. Mefibosete, pastor Fernando, era filho de Jônatas. O senhor conhece a história. Mas Davi tinha feito uma promessa para Jônatas. Mefibosete estava tão machucado na mente, tão traumatizado, tão bloqueado, que quando chegou o dia da bênção dele, ele falou para Davi: pode um coxo como eu, um cachorro, ter direito a alguma coisa? De tão machucado na mente ele estava. Às vezes você já tentou, que desistiu. Presta atenção.
Da mesma forma que existiu uma promessa na vida de Mefibosete, existe uma promessa de Deus na tua vida. E hoje é o dia da unção, de despedaçar esse jugo, em nome de Jesus. Eu podia contar o do Pedro Luiz, o testemunho, fica para uma próxima. Amém. Amém.